O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Trump assina a lei e encerra a paralisação histórica nos Estados Unidos. Isso, o acordo entre republicanos e democratas não incluiu a verba para o muro na fronteira com o México, tá? Então, e foi um acordo temporário, tá? O governo federal vai funcionar até dia 15 de fevereiro e a prioridade vai ser o pagamento dos funcionários, dos trabalhadores que estão sem pagamento, tá? Nesse período. Incluindo aí uma mudança no regime dos militares da Guarda Costeira, que a gente mencionou, que terão agora os seus pagamentos vinculados à Secretaria da Defesa para não poderem serem suspensos. Eles ainda serão subordinados à Homeland Security, porém o pagamento deles agora vem da Secretaria de Defesa para eles não ficarem sem pagamento. Tá? E esse acordo, como eu disse, vai durar até dia 15 de fevereiro. O Donald Trump diz que não quis declarar um estado de emergência nacional, tá, né? Mas ele sabe que iria pegar muito mal, porque ele sabe que não faria muito sentido. E o grande detalhe é que é o seguinte: essa foi a mais longa paralisação da história do governo federal dos Estados Unidos. A gente falou disso no programa passado. E vários cálculos, várias estimativas colocam que a paralisação já prejudicou a economia numa quantidade maior de dinheiro do que o necessário para o muro. Tá? Segundo a Standard & Poor's, tá? A agência SP, que é uma daquelas agências de risco, agências financeiras, né? Que tem sempre algumas suspeitas sobre funcionamento delas, né? O Trump pediu para o muro 5,7 bilhões de Trumps, de dólares, de doletas. E a paralisação do governo custou cerca entre 6 e 6 bilhões e meio de dólares. Ou seja, a paralisação do governo causou um prejuízo na economia maior do que a grana necessária para construir o muro. Tá? Então, assim, ficou dois bicudos, né, cada um para um lado, e no final das contas não adiantou nada, né, não teve a grana para o muro. Dia 14 de fevereiro, certamente, o impasse vai voltar, né, isso não há dúvidas, já que é um acordo provisório e que não inclui a questão do muro. O próprio Trump disse que no dia 15 de fevereiro o governo vai fechar novamente, caso o que ele pretende não seja acordado. Isso gerou, inclusive, um impacto nas avaliações do público sobre a taxa de aprovação do governo Trump. Muita gente também desaprovou a atuação da presidente da Câmara dos Deputados, a democrata Nancy Pelosi. E, além disso tudo, tem a questão de como vai ser feita a normalização dos pagamentos dos funcionários que ficaram sem receber. Né? Porque, assim, vamos supor, você teria que ter recebido $1.000 ao fim de dezembro e teria que receber outros $1.000 agora ao fim de janeiro. Né? Se bem que os salários lá normalmente são semanais ou quinzenais. Mas enfim, você vai receber tudo de uma vez? Ou a grana que está atrasada você vai receber parcelada? Como é que vai ser isso? Porque se for receber tudo de uma vez, é outro rombo nas contas também, né? Então, tem que ver aí como essa questão também está aí pendurada, tá? E no geral, tá? Isso, no geral, uma comissão parlamentar do Congresso
disse que a paralisação impactou no PIB dos Estados Unidos em até 11 bilhões de dólares. Tá? Ou seja, não apenas o prejuízo direto, mas também prejuízos indiretos, como estimativas de crescimento, menos consumo, aí teve a galera que não viajou, teve a galera que não teve férias, teve a galera que não recebeu dinheiro, não tinha nem como comer direito, né? Então, o impacto na economia foi ainda maior do que o prejuízo direto, tá? Mas, de qualquer jeito, está encerrado o shutdown, pelo menos provisoriamente, até o dia 14 de fevereiro, tá? Agora a gente vai passar por outras notícias aqui rapidamente dos Estados Unidos, até porque esse programa aqui já está ficando grande para variar, tá? O Roger Stone, um dos principais aliados e financiadores de campanha do Trump, foi detido nas investigações sobre interferência russa e ele enfrenta 7 acusações na justiça, incluindo a de falso testemunho e obstrução de processo oficial. Nossa, Felipe, quem diria que um cara envolvido no escândalo de Watergate ia ser detido mais de 40 anos depois, novamente. Conta aí do Watergate aí. Não, ele era um jovem republicano na época do Watergate, ele é fã do Richard Nixon, ele tem o Richard Nixon tatuado nas costas. Peraí, você tá me dizendo que esse tiozão aqui tem uma tatuagem do Richard Nixon? Sim, nas costas. Ele tem a cara do Richard Nixon tatuada nas costas, ele volta e meia faz aquele sinal clássico do Richard Nixon, né, que é levantar os dois braços com V. E ele teve envolvido no Watergate. Ele não era um dos principais, mas ele era da juventude republicana e foi citado ali nos autos do processo. Que leva uma pessoa a tatuar o Nixon? Pois é, o Roger Stone. É um louco de pedra. Enfim, naquele serviço de filmes por streaming, eles produziram um documentário sobre o Roger Stone. Então, recomendo aí para os ouvintes. Não, porque eu já ia... a minha próxima pergunta era, da onde você... como é que você viu... Você digitou Roger Stone Tattoos no Google Imagens. Mas podem fazer essa busca que vocês vão ver, assim, talvez vocês colocam... O Google vai dizer Worst Tattoos Ever. Você quis dizer... Ou se tiver com restrição parental, talvez ele não mostre. Pois é. Mas tem uma outra questão sobre ele, que é o seguinte, que aí um abraço para o nosso querido Gustavo da Flórida, que assim, na Flórida tem uma empresa de armas chamada AK USA. E eles alegam que não tem relações com a Kalashnikov original russa. Mas assim, eles claramente produzem o que ou são versões sob licença, ou então são cópias que infringem direito, né, propriedade intelectual. E por que Mas a Kalashnikov tem representação nos Estados Unidos? Que eu saiba, agora de cabeça eu não sei. Mas eu sei que... E assim, agora já que você abriu aí... Mas a Kalashnikov ainda tem participação estatal russa? Tem. Então é estratégico. Os rifles Kalashnikov são muito comprados por civis nos Estados Unidos, inclusive. Tá? Porque eles não precisam de muita manutenção, enfim. Aquilo é tudo que o Nicolas Cage explicou naquele documentário Senhor das Armas. E aí o que acontece? Por que eu tô falando disso? Porque assim, é uma empresa que ela tem algum pé na Rússia. Ou legal ou ilegal. Tá? Ou alguém que foi lá, roubou uns blueprints, entendeu? E levou pra Flórida pra produzir. Por que eu tô falando disso? Porque um dos donos da KUSA é o Roger Stone. Não, aí você não sabe. Tá. Agora então, assim, quando fala dele de ligação com a Rússia, ele tem pelo menos uma. Não, e assim, e outra contribuição dele, além do Watergate, é que ele foi o responsável por achar a brecha dos PACs, né? No financiamento os comitês de financiamento. Então foi ele que achou essa brecha aí, justamente porque endureceram as leis anticorrupção após o escândalo de Watergate, e ele foi o responsável por achar essa brecha pro grande capital, vamos dizer, continuar investindo nas campanhas.
E muitas isso quando ele estava no comitê de campanha do Reagan. E muitas vezes a sobra desse comitê de campanha ninguém sabe para onde vai. Pois é. Né? Eu aprendi isso com um grande jornalista que nos inspira aqui, chama Stephen Colbert, né? Que ele criou o comitê do Stephen Colbert precisa de um iate de luxo, era um negócio assim, e para as pessoas fazerem doações, e ele tirou sarro e tal. Que nem recentemente, já tem uns 2 anos, o John Oliver criou uma igreja. Ah, sim, né? para não pagar imposto. Isso. E aí o Colbert, ele fez essa dos PACs, né? Não é o PAC da Dilma, é PAC de... come alguma coisa... Political... sei lá o que, committee... Campaign, deixa eu ver, calma aí. E enquanto você confere aí... Nossa, sigla para Political Action Committee. Então, que é o Comitê de Financiamento de Campanha. Então, né, assistam, né, joga no YouTube aí, PAC Stephen Colbert, vocês vão se deliciar. Né? E só... Calma aí. E o nome do documentário daquele serviço de filme por streaming é Get Me Roger Stone. É um título bastante objetivo. E aí, indo para as tretas entre Estados Unidos e China, né, a gente começa pelo Canadá, tá? Porque, lembrando, né, é no Canadá que a Meng Wanzhou, né, a herdeira e chefe de finanças da Huawei, está detida para ser extraditada para os Estados Unidos. E aí o que aconteceu? O embaixador do Canadá na China, chamado John McCallum, ele disse que... ele fez alguns comentários e ele disse que a Meng Wanzhou ela tinha argumentos suficientes, ela tinha uma base sólida para não ser extraditada para os Estados Unidos. E aí o grupo ali, os parlamentares, né, do Partido Liberal do Trudeau e outras pessoas ligadas ao Serviço Exterior canadense, né, que é como se fosse o Ministério de Relações Exteriores deles, né, falaram que isso pegou mal, porque, né, era um comentário sobre uma questão política interna, um comentário sobre, né, uma questão jurídica até, e aí o John McCallum agora é o ex-embaixador do Canadá na China, já que ele foi, né, recebeu aí um pé na bunda, né? Na verdade, ele que mandou a carta de renúncia ao Justin Trudeau, mas é aquela coisa bem de filme, né? O Justin Trudeau deve ter ligado para ele e falado, você tem um dia para me entregar sua carta de renúncia aí, né? Então ele foi demitido. Ele que não era, né? Ele não é um diplomata de carreira, tá? Ele foi ministro, ele é um político importante, tá? Mas ele não é um diplomata de carreira no Serviço Exterior canadense. E aí, ainda nessa treta, nós temos aqui a retomada, né, das conversas comerciais entre Estados Unidos e China. Quando eu digo temos no presente mesmo, hoje, tá? Na sexta-feira, o Donald Trump, né, está, desde a manhã de sexta, reunido com o vice-presidente, o vice-premier da China, o Liu He. E, na verdade, eles estariam não apenas ali fazendo negociações, mas também acordando um futuro encontro entre o Donald Trump e o Xi Jinping. Nessa conversa, a China teria se comprometido a fazer uma substanciosa compra de soja dos Estados Unidos. E aí vai vir o setor do agronegócio brasileiro reclamar das relações Brasil-China, né, do Brasil querer ali deter a influência chinesa, a gente já vai falar mais sobre isso, porque aí a China vai lá e vai comprar soja dos Estados Unidos, tá? A China vai comprar soja em algum lugar e se eles precisarem sacrificar o Brasil para manter a relação comercial deles com os Estados Unidos, que é muito maior nessa questão da soja, vão fazer isso sem pensar 2 vezes. E o Donald Trump vai sacrificar o Brasil também para proteger o produtor de soja nos Estados Unidos, que é em boa medida eleitor dele, também sem dúvida nenhuma. Né? As medidas protecionistas, as medidas de compensação do governo, inclusive, são todas direcionadas a esses produtores.
Então a gente, no próximo bloco vocês vão entender porque eu estou falando de Brasil aqui nesse momento, essa questão da soja, com a China se comprometendo a comprar mais soja dos Estados Unidos para equilibrar essa relação comercial. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, né, a Justiça dos Estados Unidos recebeu 23 denúncias no Tribunal Federal do Brooklyn contra a Huawei, tá? Feitas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tá? Incluindo fraude bancária, obstrução de justiça, conspiração, violação do regime de sanções contra o Irã, roubo de segredos comerciais, tá? Então, assim, 23 denúncias do Departamento de Justiça dos Estados Unidos numa corte federal do Brooklyn, tá? Contra a Huawei, diretamente, enquanto essas conversas ocorrem. Ou seja, ou elas foram concertadas com C, para ocorrer ao mesmo tempo, e aí o próprio Donald Trump poder falar, olha, meu Departamento de Justiça aqui, o Xi Jinping, entrou aqui numa ação contra a Huawei. Então, assim, se você não, né, você tem que aqui, o que você pode fazer para me ajudar a te ajudar? Essas queixas aí podem, né, podem sumir, mas você precisa, né, me ajudar a te ajudar. E a China, ao mesmo tempo, disse que elas são, essas denúncias são fruto de manipulação política e são contraprodutivas. Tá? Um comunicado do Ministério Chinês de Relações Exteriores disse que os Estados Unidos estão usando o poder do Estado para desacreditar e atacar empresas chinesas para estrangularem suas operações legítimas e legais. Tá? Então está basicamente dizendo, olha, os Estados Unidos estão usando o poder do Estado como uma ferramenta econômica. E aí a outra opção se isso não foi consertado, é o próprio Departamento de Justiça talvez alfinetando o seu presidente Donald Trump, falando, Trump, você senta aí para conversar com os caras, mas a Huawei tá aqui, estaria passando a mão na bunda da nossa economia. Então, já que você vai sentar com os caras, a gente vai tornar públicas essas acusações, porque essas acusações, elas na verdade já existiam, elas só não eram públicas, tá? Agora elas foram assim, o cara foi lá e foi no cartório, entendeu? No equivalente, claro, né? E falou, carimba aí, entendeu? E liga pra imprensa e tudo mais. Então, tem as duas possibilidades. Em relação à Coreia, Península Coreana, nós tivemos um desencontro, para dizer o mínimo, entre o Donald Trump e o Dan Coats, o diretor nacional de inteligência dos Estados Unidos. Tá? O Dan Coats disse, né, que é pouco provável que a Coreia do Norte esteja disposta a abandonar todas suas armas nucleares. No mesmo relatório, tá? Porque assim, todo início do ano, né, daqui a pouco a gente vai ter a abertura do Congresso nos Estados Unidos com o State of the Union, né, a abertura oficial, né, mas o Congresso dos Estados Unidos já está funcionando com os novos parlamentares, né, que nem aqui no Brasil hoje, né, começou o novo Congresso. Então, início do ano, o Congresso dos Estados Unidos recebe um relatório de inteligência do Diretor Nacional de Inteligência, assinado pelo Diretor Nacional de Inteligência. E esse relatório diz que a Coreia do Norte é pouco provável que esteja disposta a abandonar suas armas nucleares, que o Irã não está tentando fazer uma bomba nuclear e que o Daesh continua existindo, continua ativo. Né? E isso pegou, né, gerou celeumas, por quê? Porque o Trump disse que a Coreia do Norte está abandonando suas armas nucleares, disse que o Irã está tentando fazer uma arma nuclear e disse que o Daesh já foi completamente derrotado. Então, esse relatório de inteligência, né, esse relatório, né, de ameaças globais, contradiz a perspectiva do executivo, a perspectiva do chefe do executivo, pelo menos, especialmente na questão da Coreia do Norte, dizendo, olha, é muito difícil que a Coreia do Norte abra mão de todas as suas armas nucleares. E aí o Donald Trump foi lá e disse que isso daí está tudo errado, e disse que está tudo avançando, tá? Disse que temos tremendos progressos, inclusive no combate contra o Daesh, e ele disse que os seus agentes de inteligência deveriam voltar para a escola, né? Voltar para a academia, né? Nem escola no sentido,
quinta série, né? Mas eu disse que a inteligência dos Estados Unidos é muitas vezes extremamente passiva e ingênua, né? Basicamente, desacreditou o chefe de inteligência dele mesmo e disse que em breve deve se encontrar sim com Kim Jong-un e está muito otimista para esse encontro. Nesse sentido, só citando, o Shinzo Abe, né, fez o discurso de abertura do parlamento japonês no ano, em Tóquio, na segunda-feira, dia 28, e no seu discurso, né, dentre outras coisas, ali como se fosse um State of the Union também, disse que está disposto a se reunir diretamente com Kim Jong-un para resolver o tema nuclear e romper o jugo da desconfiança mútua, tá? Então fica aí, né, a sugestão. Inclusive outra sugestão que eu comentei na minha última coluna na Gazeta do Povo. Leiam, tá? Se você sabe inglês, claro, infelizmente, acaba sendo uma dica meio restrita. Mas leiam o discurso do Shinzo Abe em Davos. A gente não repercutiu no programa, porque ele falou só na quinta-feira e tal. Lembrando, Shinzo Abe é um político conservador e nacionalista. E leiam o discurso dele. Comparem com o discurso da presidência brasileira. E aí vocês vão entender um pouco mais das críticas que a gente fez no programa passado. Tá? Leiam o discurso do Shinzo Abe. E não é que a gente está pedindo para vocês lerem o discurso, sei lá, do Leonid Brezhnev. Tá? A gente está pedindo para ler o discurso do Anselmo Góes. Tá? Não. A gente está falando para ler o discurso de um político conservador e nacionalista. Tá? Mas mesmo assim. Outro tema internacional que a gente certamente vai repercutir nos próximos dias, porque ainda não tem, né, muitas informações concretas, é que o Talibã e os Estados Unidos estariam perto de um acordo final nas negociações que estão ocorrendo no Catar. Tá? Essas informações foram divulgadas pela Reuters a partir de fontes do Talibã. Um dos pontos do pacto é que todas as tropas estrangeiras se retirariam do Afeganistão em até 18 meses, tá? Nada está acertado, deve incluir um diálogo intra-afegão e um abrangente cessar-fogo. O Mike Pompeo, ao ser perguntado sobre o assunto, disse que recebeu notícias encorajadoras do Catar, tá? Mas não deu muitos detalhes, não tem cronograma. Então é por isso que a gente não está falando muito, porque saíram muitas matérias sobre o que vazou, sobre o que está sendo especulado. Mas a gente não tem nada de concreto ainda, tá? Nós temos, né, um enviado especial dos Estados Unidos para essas conversas, chamado Zalmay Khalilzad. Ele, que é antes de qualquer coisa, ele é um acadêmico, tá? Ele foi embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, mas ele é um cara, assim, que trabalhou no Pentágono há muito tempo, tal, mas ele foi professor universitário, enfim. É um cara... Se você já leu sobre o Oriente Médio e tal, você provavelmente já leu alguma coisa dele, mesmo que você não ligue o nome à pessoa. Foi o que, inclusive, aconteceu comigo, né? Eu li o nome, não peguei e tal, aí você digita lá e vê, aquele texto lá que eu li uma vez, tal, é dele, né? Então... ou seja, é um cara que entende do assunto, né? Não botaram lá um cara, né? um Zé Ruela qualquer, ou não botaram alguém, sei lá, botaram o Trump Jr. lá só porque é o Júnior. Não, botaram um cara que entende. Vamos ver quando for publicado alguma coisa oficialmente, tá? Lembrando que o Afeganistão hoje está todo retalhado, com pelo menos ali 3 grupos controlando áreas dentro do país. E finalmente, infelizmente, né, tivemos aí uma onda polar, né, a imprensa inglesa está chamando isso de Polar Vortex, que está causando as menores temperaturas, algumas já registradas nos Estados Unidos, e pelo menos 21 pessoas morreram nos últimos dias devido ao frio extremo, tá, que está em cima aí de pelo menos 70% da população. Algumas regiões estão com mínimas, por exemplo, Minneapolis, menos 33, Milwaukee, menos 28, Fargo, Dakota do Norte, menos 36, Chicago, menos 32, a menor temperatura da sua história. E aí muita gente vai falar,
né, aquela brincadeira que a gente já fez, inclusive, aqui uma vez. E o Donald Trump fez isso, só que ele não falou como brincadeira. Ah, mas se tá essas ondas, essas temperaturas recorde negativa, então quer dizer que não existe aquecimento global. Não, tá? Isso é uma questão de média de temperatura. Tem muita gente que explica isso na internet, tá? Então vejam lá, o pessoal do Dragões de Garagem já falou sobre isso, se eu não me engano. O grande Caio Gomes, que é um grande no literal e no figurado, porque o cara o cara é maior que você, tem 2 metros de altura. Do fisiculturista, já falou sobre isso, inclusive um abraço, um parabéns pra ele. Ele que vai dar aulas no MIT, tá? Sabe quando você assiste lá Big Bang Theory e o Howard fala, não, eu fiz mestrado no MIT. Então, o Caio Gomes vai dar aula no Massachusetts Institute of Technology. O cara, entendeu? O bicho ali é sinistro. Eu não queria ser primo dele. Seu primo tá dando aula no MIT, você tá aí fazendo nada. Então, já falaram mais sobre isso, essa questão do aquecimento global, essa questão da média de temperatura, sabem explicar muito melhor que a gente. E na chancelaria, né, o Denilton Sant, que é apoiador e ouvinte do Xadrez Verbal de longa data, postou uma matéria, né, falando que a onda de frio interrompeu o fornecimento de cerveja em 2 estados americanos, né, Minnesota e Wisconsin. E o Wisconsin é onde fica, inclusive, a sede da Miller, né, que é uma das cervejarias mais conhecidas dos Estados Unidos, inclusive, que tem a franquia de beisebol Milwaukee Brewers, né, os cervejeiros de Milwaukee. E no começo do mês, né, a crise de combustível no México podia afetar, né, a produção de guacamole para o Super Bowl. E agora o pessoal lá do meio oeste não vai ter cerveja para tomar durante o tigelão. E o tigelão que inclusive está rendendo uma treta entre 2 grandes fabricantes de refrigerantes de cola. A gente não vai mencionar o nome aqui, porque... Mas vocês sabem quais são. Entre a Coca e a Pepsi, porque o jogo vai ser em Atlanta. Que é a sede da Coca. Isso, só que o patrocínio do Super Bowl é da Pepsi. Então a Pepsi fez uma campanha de vestir Atlanta de azul. Enfim, o bicho tá forte. Não, e assim, em termos geopolíticos, você lembra, né, que os Jogos Olímpicos de 96 foram em Atlanta, né? Sim. E comemorava-se o centenário dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, né? Sim. E não foi na Grécia, isso. onde eles nasceram. E foi em Atlanta porque a Coca era um dos maiores patrocinadores do Comitê Olímpico Internacional. A Coca comprou as Olimpíadas em Atlanta. Não, e assim... a Olimpíada Centenária vai ser na Grécia. Aí a Coca comprou. Aí falaram, não, então vamos fazer a do milênio na Grécia, de 2000. E aí foi em Sydney. E aí Atenas foi só 2004. Isso. E daí a Grécia tá pagando até hoje. Isso. Um abraço para os nossos ouvintes do Rio de Janeiro. E nesse fim de semana, os Estados Unidos oficializam a saída, né, do acordo para o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, INF. A gente já falou bastante sobre esse assunto aqui, né? Então, se vocês verem as notícias aí falando como se fosse uma coisa nova, não é. A gente já tinha mencionado isso. Os Estados Unidos, né, o Mike Pompeo anunciar isso, falaram que a Rússia está violando o acordo e tal, mas lembrando, o problema dos Estados Unidos não é a Rússia. Eles estão dizendo que a Rússia está violando o acordo porque eles têm que... O acordo é só Estados Unidos e Rússia. Então, para justificar sua saída, eles têm que botar a culpa na Rússia. Mas o motivo da saída dos Estados Unidos é que é um acordo que obriga apenas Estados Unidos e Rússia a reduzirem, né, a não terem mísseis de alcance intermediário, enquanto a China está fazendo um monte. Então os Estados Unidos estão saindo desse acordo, na verdade, para produzir um arsenal voltado contra a China. Eles só estão culpando a Rússia por uma suposta violação, porque eles têm que culpar a Rússia porque o acordo era com eles. Tá? Então, assim, apenas só fazendo esse lembrete aí, e é o fim aí desse pequeno giro pelos Estados Unidos.